bem? Tudo bom, graças a Deus. Hoje, mais um patrocínio para o Palmeiras, para o feminino do Palmeiras, e pode ser que seja estendido para o futsal, né? É dinheiro que entra e vai ser é sempre bom. Dinheiro a mais é sempre bom, ainda mais que o Palmeiras, parece que a nossa dívida parece rabo de lagartixa, né? Só cresce. Então, vamos ver se com esse dinheiro começa a amenizar as coisas e tiraram dinheiro nosso esse ano também, né? Tiraram o dinheiro nosso da Copa do Brasil e da Libertadores de uma forma inédita, né? As duas vezes o VAR errou contra a gente. Errou não, foi omisso. Então, Sim. terrível, isso foi terrível. E vamos que vamos. Vamos falar um pouco da entrevista da dona Leila, né? Bom, vamos lá falar um pouco de como foi essa coletiva. Hoje pela manhã, às 10h30 da manhã, o Palmeiras apresentou aí ao seu torcedor a nova parceira do clube, a CIMED Medicamentos, né? Uma das maiores farmacêuticas do Brasil, a empresa do João Adib, que é um baita empresário, o cara é multimilionário e está há bastante tempo nesse ramo também, apresentou a parceria de 4 temporadas com o Palmeiras, a começar de agora, né? O Palmeiras vai com contrato até o final de 2024, portanto, com a patrocinadora nova, já está aí no site do Palmeiras, todas as informações certinhas. É o seguinte, a coletiva foi hoje de manhã, a gente não vai fazer aqui a coletiva toda, são 40 minutos de coletiva, mas eu separei para falar do Palmeiras, do masculino, principalmente a pergunta que eu fiz lá para a Leila em relação à dívida do Palmeiras com a Crefisa, que ela não gostou muito da pergunta lá, até deu uma ensaboada, mas em resumo, a parceria nasce com a CIMED para o futebol feminino e para algumas outras áreas do futebol masculino também. Como é que vai funcionar isso? Então, a CIMED vai patrocinar a manga da camisa do futebol feminino, já está nas mangas da camisa do futebol feminino, e também no futebol masculino algumas ações serão feitas. Então, o carrinho da maca do Allianz Parque vai ser todo envelopado como CIMED, a bolsa do médico do Palmeiras será da CIMED, a faixa de capitão dos times, tanto da base quanto do feminino, masculino, será amarela com o C da CIMED também, né? Então, as ativações serão essas. O Palmeiras e a CIMED não divulgaram os valores, mas durante a entrevista coletiva, é importante que se diga, o João disse que a CIMED, no futebol como um todo, né, envolvendo futebol feminino do Palmeiras, algumas ativações que eles têm em alguns clubes, o Cruzeiro, por exemplo, é um time que eles também já investem e querem ampliar o contrato com o time mineiro, e também a CBF, gira em torno aí de um valor de 20 milhões por temporada. Aqui no Palmeiras especula-se que esse valor seja de 3 milhões por ano, então todo o valor da CIMED é de 20 milhões, mas não só para o Palmeiras, é para o futebol como um todo. E a coletiva de imprensa foi basicamente mostrando quais serão essas ativações, essas que eu acabei de falar para vocês, e um início de projeto, né? Foi legal que o João é um cara que gosta muito de futebol, né? Ele aparentemente é um cara que acompanha de perto, é palmeirense também, e ele entra no Palmeiras, e ele disse algumas vezes durante a entrevista que ele entra para um projeto com o Palmeiras, não simplesmente para ser um patrocinador pontual. Então é o início de uma caminhada e a gente espera que a gente colha frutos lá na frente. Sobre a pergunta que eu fiz aos dois, eu perguntei ao João se a CIMED entraria também com valor para contratação de jogadoras, no caso do futebol feminino, já que o Palmeiras tem Copa Libertadores, ano que vem tem o Mundial da FIFA também, a visibilidade é muito grande. E para a Leila, eu perguntei se esse dinheiro da CIMED entraria também para o futebol masculino, por exemplo, pagando a dívida do Palmeiras em relação à Crefisa. E aí foram as respostas dos dois aí. Fiquem aí sabendo, então, portanto, como é que eles lidaram com isso. Fala aí, João e Leila. Nós somos simplesmente um patrocinador, tá? Então, dali para a CIMED para o Palmeiras. Toda a parte administrativa é de competência e, desculpa a palavra, né? Está aqui a gestão, né? Aos últimos 5 anos, o que aconteceu com o Palmeiras, e eu tenho certeza que o futebol feminino vai ser uma potência. Sem dúvida, todo esse investimento
das nossas parcerias para o futebol feminino serão direcionados para o futebol feminino, tá? Sem dúvida nenhuma. E que quem direciona sou eu, como diz o João. Eu sou a presidente do Palmeiras e eu você é direciono, presidente, né, Leila? Não seria eu, né? o investimento para onde nós acharmos mais importante, relevante, e todo investimento para o futebol feminino vai ser para o futebol feminino. Sobre a dívida da Crefisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Zero. Zero. Tá? A dívida que o Palmeiras tem com a Crefisa está sendo paga, tá? Pelo futebol, pelas receitas do futebol masculino. Como? Quando o jogador que pertence, que foi adquirido com o apoio da Crefisa, é vendido, esse dinheiro é direcionado para pagar essa dívida. Esses jogadores que saíram, que não foram vendidos, o Palmeiras tem 2 anos para pagar e está pagando. Sempre me pergunto nessa dívida, gente, é muito bom, e para ficar claro, que em nenhum momento a Crefisa ofereceu empréstimo para o Palmeiras. Em nenhum momento, tá? Nós fomos procurados pelo presidente da época, não é? Pedindo ajuda para a aquisição de jogadores. Porque fica parecendo que a Crefisa que ofereceu. Não foi. Foi o Palmeiras que pediu, não é? E sempre foi muito claro que o pagamento seria feito quando o jogador ou fosse vendido ou quando saísse, o Palmeiras teria 2 anos para pagar. É simples, simples. Então, é assim que está sendo feito e é assim que será. Tá bom? Agora fica assim, ó, numa coletiva, a gente infelizmente não tem a réplica, a tréplica, né? É uma coletiva ali, a gente só pode fazer uma pergunta, mas algumas coisas ainda ficam no ar para mim, e por isso a minha pergunta foi direcionada a isso. Realmente, assim, para mim, não é claro essa questão da dívida da Crefisa com o Palmeiras. Lá atrás, a própria Leila disse que seria uma doação, isso quando ela era ainda só conselheira do clube, era uma doação. Hoje já não é mais doação, é um empréstimo, né? A gente já sabe disso, então o Palmeiras precisa pagar. Outro questionamento que eu gostaria de ter feito a mais para a Leila, que não foi possível, é o seguinte: esses 2 anos que o Palmeiras tem que pagar os jogadores, é a partir de quando? De quando ele é contratado ou de quando ele é vendido? Por que eu pergunto isso? Eu vou usar um exemplo aqui do Lucas Lima. O contrato do Lucas Lima, que é um desses contratos que endividaram o Palmeiras, por exemplo, foi de 5 anos. E ele ainda é jogador do Palmeiras até o final dessa temporada. Por exemplo, o Palmeiras precisa pagar a Crefisa 2 anos daqui para frente ou 2 anos, 5 anos atrás, lá quando ele foi contratado. Então, para a Leila, é muito claro, na cabeça dela é claro para todo mundo, mas a dívida da Crefisa não acaba nunca com o Palmeiras. Por mais pagamentos que o Palmeiras faça, e por isso foi a minha indagação a ela, não acho que ela tenha gostado muito da pergunta, né? Porque ali estava num momento em que ela gostaria só de receber afagos, mas a gente está ali para isso, para perguntar realmente as coisas que vão caminhando dentro do clube. E para mim ela não foi clara, né? Ela diz que quem procurou a Crefisa foi o Palmeiras, pode até ser que tenha sido realmente na gestão do Gagliotti. Na ocasião, tem vários vídeos da Leila falando que isso era uma doação, que não era um empréstimo, e depois, por ter sido denunciado, a Leila diz que é um empréstimo, né? Efetivamente porque o Palmeiras precisa pagar de volta e com juros. Então, realmente, a Leila ficou bastante desconfortável aí com a pergunta e, para mim, não respondeu absolutamente nada, seu Hamilton. O meu medo é porque, assim, só resumindo também, quando alguém, eu não lembro quem foi aqui agora, depois eu resgato perguntando sobre um resumo do que foi essa coletiva de manhã. Além disso, a Leila falou sobre os cambistas, né, o processo que está andando, foi muito dura e foi uma boa resposta dela sobre os conselheiros. São mais de 90 conselheiros que recebem ingressos aí de forma gratuita durante os jogos. Falou também sobre o Endrick, falou, dentre outras coisas aí, falou sobre o Mustafa, por exemplo, né, que ainda não acabou o processo, mas ele foi, num primeiro momento, absolvido das acusações de cambismo. Enfim,
E ela falou pela primeira vez, seu Hamilton, em reeleição. Ela disse que quer ser reeleita no cargo. E a pergunta que agora a gente fica a tentar responder ela não tem nenhum ano de gestão e ela já está falando agora em reeleição, seu Hamilton. Ela quer fazer o terceiro gol antes de fazer o primeiro. O negócio é o seguinte, hoje ela vi que ela está tomando já um remédio da CIMED, né? Como é que é? O ensaboato de potássio, porque é só respostas ensaboadas dela. Essa pergunta do Massa, ela ensaboou e fugiu da resposta efetiva. Né? Como o John Ribeiro falou aí, a pergunta foi top, só que a resposta foi top. Então não adianta, ela tem que ser um pouco mais clara com a resposta, mas igual o Massa falou, não tem réplica, não tem tréplica, é uma pergunta para cada um, e se ela conseguir sair das perguntas confusas, né, as perguntas que põe lá atrás da parede, para ela é melhor, que daí não vai ter a segunda pergunta mesmo sobre o caso, sobre o assunto, e ela se saiu assim, ela foi saindo assim das conversas. Aquilo que era desconfortável para ela enrolava e não respondia, né? E assim, sobre reeleição, você pode ter certeza aí do outro lado, torcedor, ela já está reeleita. Se ela apontar, sinalizar que ela vai ser candidata de novo, ela vai ser reeleita de novo, porque vai ser o mesmo modus operandi. Vai ser dentro do clube, fazendo festa para a galera, né, dando tapinha nas costas de conselheiro, fazendo os eventos que ela costumeiramente faz dentro do clube, porque é lá dentro do clube que ela consegue os votos para conseguir ser presidente de novo. Infelizmente, agora, se a camisa do futebol masculino, que é a mais valiosa, isso a gente não tem dúvidas nenhuma, é uma camisa em que poderia ter aí, além do patrocínio da Crefisa, é isso que a Leila talvez não entenda, né? O que a gente tanto questiona ela. Se o Palmeiras tivesse a capacidade, por exemplo, de utilizar em uma das mangas FAN, na outra CIMED, seria mais um valor para o campeonato, para o futebol masculino, seria mais um investimento, seria mais uma força para o Palmeiras. Mas todo o patrocínio que chega no Palmeiras com interesse de patrocinar, hoje é colocado no futebol feminino. Para o futebol feminino, ótimo, que seja assim realmente, que tenha muita visibilidade para as meninas. Isso é óbvio, a gente torce para que o futebol como um todo do Palmeiras seja realmente mais forte sempre, né? As meninas precisam, o futebol feminino precisa andar com as próprias pernas, com o investimento também no futebol feminino. Mas nessa mesma entrevista, o João disse que a aproximação da CIMED era para o futebol masculino, e aí, depois de conversar e entender o projeto com a Leila, outras ativações serão feitas. Foi falado em futsal, foi falado em ações pontuais, por exemplo, em ações com jogadores do futebol masculino, mas vai ficar sempre como uma ação pontual, não vai ser um carro-chefe aí esse novo empréstimo. Então a camisa que já foi lá atrás, a Leila tem uma característica, né? Quando ela é apertada, ela fala de 2015, que o Palmeiras era 1, e 2015, ela só se esquece que em 2015 o processo de reativação do Palmeiras Forte já tinha sido feito, né? Talvez não tivesse a força que tem hoje, com o aporte financeiro que a Crefisa e a FAN realmente deu ao Palmeiras, mas uma mão lava a outra, dona Leila. A Crefisa também foi muito beneficiada ao patrocinar o Palmeiras. A Faculdade das Américas foi muito beneficiada ao também patrocinar o Palmeiras, seu Hamilton. Não é só uma questão de um lado só da história, né? Tem as duas vias. Uma coisa, ela vai ser reeleita, porque lá só tem 2 tipos de conselheiro, o sim e o sim senhora. Então, isso aí já pronto. E mais uma propaganda, não está concorrendo com a Crefisa, está ajudando a Crefisa, está se unindo com a Crefisa. Ela é carioca e tem um dramaturgo carioca, o Nelson Rodrigues, já falecido, ele falava assim, unanimidade é burra. Se ajunte com mais alguém, vai ser bom para a Crefisa, bom para o Palmeiras e bom para a FAN. Se o Palmeiras for para cima, todo mundo que patrocina o Palmeiras vai para cima também. É hora de a senhora deixar um pouco o orgulho de lado e pensar mais na Sociedade Esportiva Palmeiras como um todo. É isso.